Bem, pessoal, vamos lá, né? Vamos aprender de Deus. Deus é bom e sua misericórdia dura para sempre. Vamos falar hoje sobre o desequilíbrio, né? E aí a gente vai estar aqui, né, mostrando o que um desequilíbrio, uma inversão de valor faz, sabe? Veja que o livro de Isaías, no seu capítulo 4, versículo 1 diz: Naquele dia, 7 mulheres lançarão mão de um só homem. Vou repetir. Naquele dia, 7 mulheres lançarão mão de um só homem. Isso aqui foi uma profecia, né? Uma profecia tal que o profeta Isaías profetizou. Profecia essa que mostra um desequilíbrio, né? Profecia essa que mostra realmente uma inversão de valor. E aí é sobre isso aí que a gente vai falar. Então preste bem atenção. Existe, claro, alguns desequilíbrios, como o desequilíbrio aí ecológico e também da cadeia alimentar, né? E vamos falar desses dois aqui. Primeiro vamos falar do desequilíbrio ecológico. O que é o desequilíbrio ecológico? O desequilíbrio ecológico se dá muito por conta, né, da possível ação dos seres humanos, sabe, no ecossistema, da alteração dos homens ao ecossistema. Tá entendendo? Quando há alteração no ecossistema por questões naturais, né? Essa desequilibração aí vem através de questões naturais ou por questões humanas. Tá entendendo? Esse desequilíbrio ecológico só se dá muito por conta de alterações no ecossistema que vem através de quê? Através de questões naturais ou pelas mãos dos seres humanos ou humana. Como assim dos homens? Veja o que seres humanos fazem. Os homens produzem aí, né, e criam fábrica, criam indústria. E essas indústrias, por sua vez, vai poluir a atmosfera através de seus gases extremamente tóxicos, né? E aí, com esses gases indo para a atmosfera, vai gerar uma consequência, um agravamento do efeito estufa. E o que é o efeito estufa? O efeito estufa, para quem não sabe, é o efeito que mantém a Terra quente, tá entendendo? Que mantém a Terra aquecida, principalmente à noite, porque o universo é extremamente frio, tá entendendo? O universo é extremamente frio. Com a interferência humana, e que interferência é essa? Através da alteração do ecossistema, tá entendendo? Poluindo o ar atmosférico com gases extremamente tóxicos, vai gerar então agora um desequilíbrio. Vocês estão entendendo? Um desequilíbrio do ecossistema. Por quê? Porque assim, ó, a camada de ozônio, que protege o planeta Terra dos raios ultravioleta do Sol, chamado de UV, elas vão ser sim danificadas, muito por conta de quê? De bombardeamento aí dos gases emitidos pelas indústrias, né, que foram na verdade criadas pelos homens, tá entendendo? Foram na verdade feitas pelos homens. Então os homens alteraram de alguma forma direta esse desequilíbrio. Vocês estão entendendo? Então o autor desse desequilíbrio foi e é e sempre será os seres humanos, do desequilíbrio ecológico, muito por conta da ganância. Tá entendendo? Com, a, com esse tipo de liberação de gases
que cada vez mais esses gases vai se alojando, vai se instalando na atmosfera, o que é que acontece? Acontece, meu amigo, minha amiga, que o ozônio vai ser destruído com o acúmulo desses gases aí, né, que são emitidos pelas indústrias. O ozônio vai ser destruído e vai se desfazendo aos poucos, vai morrendo aos poucos, causando o quê? Desequilíbrio ecológico. Tá entendendo? Por que eu tô falando de desequilíbrio ecológico? Você entendeu uma coisa, que o movimento de uma peça no xadrez é o suficiente para definir a partida de um jogo. O homem, por criar as fábricas, tá entendendo? Essas fábricas emitirem aí gases tóxicos para a atmosfera, tá abrindo na atmosfera, né? Principalmente ali na camada de ozônio, buracos. Por que buracos? Porque o ozônio está sendo destruído por quem? Por esses detritos das fábricas que os homens gananciosos criaram. Vocês estão entendendo? Eles criaram, eles não pensaram nem neles mesmos, eles criaram e aí essa fumaceira toda vai para a atmosfera, né? E chega lá, começa a destruir o ozônio, a desfazer o ozônio. E com isso cria o quê? Buraco na camada de ozônio. E com esses buracos, potencialmente, meu irmão, aqueles raios que eu falei, UV, raio ultravioleta, eles vão penetrar com mais intensidade e vai gerar o quê? Vai gerar ondas de calor. Vocês estão entendendo? E não só ondas de calor, vai gerar também câncer de pele. Você vê o que o homem faz, né? A ganância é tanta aqui. Então, quando o homem faz esse tipo de coisa aí, ele está dentro da prateleira da dimensão, da esfera fêmea, porque ele não mede consequência, ele vai agir como mulher louca. Ou seja, eles querem porque querem dinheiro e não mede as consequências. Tá entendendo? Então, ele vai ficar dentro dessa dimensão chamada dimensão fêmea. Tá entendendo? É quando a pessoa só pensa no dinheiro, mas não pensa nas consequências. Tá entendendo? Isso aqui é o quê? Um desequilíbrio. E com isso vai trazer o quê? Morte. Ok? E qual é o segundo desequilíbrio que eu vou trazer aqui agora para vocês? Preste bem atenção. O segundo desequilíbrio é agora o desequilíbrio da cadeia alimentar. Tá entendendo? Existiam algumas fazendas lá nos Estados Unidos, né? Em que tinha assim um grande número aí de lobo. Ou seja, os fazendeiros chegaram lá compraram na mão do governo essas fazendas, mas claro, né, que eles compraram, não compraram a fazenda, eles compraram hectares de terra. Tá entendendo? Eles compraram hectares de terra, só que esses hectares de terra tá cheio de bicho, de animal que já viviam ali nos seus habitats naturais. Aí vai mais uma vez quem? Os homens, os homens vai lá com a ganância, faz o que ali eles compram na mão do governo e vai fazer o que? Fazenda. E agora faz o que? Ele vai dizimar as árvores, vai dizimar todo aquele ambiente, produzindo ali o que? Pastagem para quem? Pastagem para os boi dele, as vacas deles. Tá entendendo? Fecha a porta aqui. Aí, o que é que acontece? Para os bois dele sobreviver, eles teve que eliminar, né, desse ambiente aí agora que eles estavam formando, né, transformou toda aquela floresta e fazenda, e com isso afetou vários animais. Um deles foi os lobos. Tá entendendo? Os lobos foram muitíssimamente afetados. Por que os lobos foram afetados?
porque os lobos já não estavam mais, né, na floresta, estavam na fazenda, que os homens transformaram a floresta em fazenda para a criação de quem? De bois, de porcos e de galinha. E com a destruição que o homem fez ali, daquela mata, potencialmente gerou o quê? Um desequilíbrio, porque muitos animais ali já não existiam mais. Tá entendendo? Muitos daqueles animais já não existiam mais. E os lobos, por sua vez, ficou faminto, né? E o que lhe restava para comer? Restava o quê? As galinhas dos fazendeiros, restava também os porcos dos fazendeiros, restava também os bois dos fazendeiros. Tá entendendo? Aí os homens olhou assim, rapaz, realmente o nosso planejamento aqui tá dando tudo errado, porque os lobos tá comendo tudo. E aí o que foi que os homens fizeram? Os homens começaram a dizimar, meu irmão, toda a alcatéia de lobo, levando toda aquela quantidade de lobo que existia ali, quase à extinção, ficando só apenas 2% dos lobos. Tá entendendo? E eles reduziram muito. E com a morte dos lobos, ocorreu algo muito estranho ali. Ocorreu um desequilíbrio, tá entendendo? Um desequilíbrio tanto no ecossistema como também na cadeia alimentar. E quem fez isso tudo foi quem? Os homens. Amigo, foi os homens que fizeram isso. Eles matam o lobo e sem lobo ocorreu um desequilíbrio na cadeia alimentar e também no ecossistema. Aí os veados, né, que não são carnívoros, são herbívoros, cresceram exponencialmente, tá entendendo? Eles cresceram demais. Com os veados, entra em cena também a falta de vegetação. Por quê? Porque a quantidade de veado, por conta de que não existiam mais lobo, os veados cresceram exponencialmente. O que foi que houve? Toda aquela vegetação e árvores foram, na verdade, destruídas e devoradas aí por quem? Pelos veados. Aí começou um desequilíbrio. Tá entendendo? Os lobos já não se faziam mais presente, os veados agora se faziam presente e começou então a haver um desequilíbrio. Com isso, não só a vegetação sofreu os danos, né? Mas todo o ecossistema também sofreu uma espécie de desequilíbrio. Aí o que foi que o governo fez? O governo falou assim, rapaz, tem alguma coisa errada aí, ou seja, alguém inteligente pensou, né? E aí recompôs, tá entendendo? Reintegrou os lobos, reintroduziu os lobos aonde? Ali onde eles já existiam na versão natural que era as florestas. Ali era uma floresta, os lobos estavam na verdade no patamar dele ali, no habitat dele. Quem foi intruso dali foi seres humanos, os fazendeiros, que tinha comprado na mão do governo, isso aí nos Estados Unidos. Comprou aqueles hectares de terra todo, saiu dizimando o meio mundo de planta, árvore, tudo. E com isso os lobos morreram de fome. E para não morrer, tinha que comer o que? As galinhas dos fazendeiros, tinha que comer os porcos dos fazendeiros e os bois dos fazendeiros. Os fazendeiros fizeram o que então? Começaram a desequilibrar, matando os lobos. E sem lobo, aumentou o número de quem? De veados, que fez com que as vegetações dali, as árvores, também fossem reduzidas. E aí, quando o governo percebeu que eles estavam infringindo nas próprias leis dele e que eles podiam ser punidos, o que foi que eles fizeram? Reintegrou, sabe, os lobos a o seu habitat. E com isso aconteceu um verdadeiro milagre. Ou seja, as coisas gradativamente foi voltando ao normal. Tá entendendo? Tudo foi ficando no seu devido equilíbrio. E o que é que o lobo faz? O lobo tira de cena logo quem? O veado, sabe? Amigo. E tirando o veado de cena, o que foi que aconteceu? As vegetações começam a crescer de novo. Tá entendendo? Começa a reverjulecer de novo. As árvores começam a crescer de novo. As árvores frondosas começam a se autodesenvolver de novo. Por conta de que o lobo que já existia ali tirou quem? O veado. E com a ausência do veado, os vegetais e as árvores voltaram a crescer. Vocês estão entendendo?
Então, o equilíbrio começou de novo. Preste bem atenção onde nós vamos chegar. Tá entendendo? E com as árvores já altas no seu devido lugar, as aves começaram a voltar e procriar e fazer ninhos nela, tá entendendo? Aí com isso aí também os castores voltaram, tá entendendo? Por conta das árvores. E aí uma luz vai puxando um outro, assim como um abismo puxa o outro, né? O homem fez o lado do abismo, tirou os lobos, né? Que fez com que os veados crescessem, e aí os veados saíram comendo meio mundo aí de vegetação, árvore e tudo. Aí o que foi que aconteceu? O inverso, o normal. Reintroduziu o lobo, né? O lobo expulsa os veados, e aí as árvores crescem e começa agora a equilibrar-se todo aquele meio ambiente ali de novo. Com os castores, irmão, o que foi que aconteceu? Com os castores aí, foram construídas barragens naturais, né? Que os castores fazem isso com suma excelência. Com as barragens construídas pelos castores, voltaram quem? As lontras, voltaram também os patos, os peixes, os répteis, os anfíbios, os lobos, tá entendendo? Estavam todo mundo alegre ali. Então você vê que mexeu em uma peça, desconfigurou tudo, recompôs a peça e as coisas voltaram a se configurar de novo, tá entendendo? Então só foi botar o lobo de novo ali, as coisas voltaram ao lugar, tá entendendo? Então os lobos agora começou a fazer um outro papel importante. E qual foi o papel importante que os lobos agora estão fazendo? Ele fez um papel importante de diminuir aí significativamente, né? Perdão, os veados, né? E agora ele começou a matar também os coiotes em grande escala. Com isso, voltaram também os coelhos ratos, que foram aos poucos se autorrecompondo. E com isso também fez com que os falcões, as doninhas, as raposas e os texugos voltassem também, muito por conta, né, do que eles faziam. Eles deixavam muito material ali, sabe, em carcaça. Em carcaça voltou também quem para lá? Para a antiga floresta? Os ursos, tá entendendo? Os ursos voltaram para lá. Muito por conta de que só foi colocar aquilo que já existia ali, que não tinha que ser tocado e tirado, que foi os lobos, tá entendendo? Os lobos, quando colocaram os lobos lá de novo, ele equilibrou tudo de novo. Você vê a importância, né, de que se tem de um equilíbrio, onde você não pode tocar, nem diminuir, nem permitir que cresça demais. Os lobos estavam ali dando equilíbrio, tá entendendo? E com os lobos ali, e com toda essa grande gama de animais voltando para a floresta, os rios também voltaram ao seu modelo de equilíbrio natural. Tá entendendo? E aí tudo voltou, sabe, ao normal, muito por conta de que o homem voltou a pensar de novo e entendeu que tudo é interdependente na natureza. Uma coisa precisa da outra, ok? Mas por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque agora vamos entrar em um assunto aqui, meu irmão, extremamente polêmico. Vamos entrar em um assunto agora aqui, polêmico. Estou me ajeitando aqui para poder. Agora chega em um assunto polêmico, né? Preste bem atenção. Estamos falando de equilíbrio. Eu já citei aqui o primeiro equilíbrio, que foi aquele lá, né, dos gases lá e da camada de ozônio. Agora do ecossistema. Depois falei também do ecossistema e também da cadeia alimentar aí, né? Envolvendo o lobo. Agora vamos falar agora, meu irmão, de algo de suma importância, né? Que está acontecendo com a gente. Preste bem atenção. Você já ouviu falar no feminismo? Né? Isso aqui eu estou falando acerca de desequilíbrio.
E nas nossas vidas aqui também tem esse tipo de desequilíbrio. Você já ouviu falar no feminismo, né? Não. Veja o que o feminismo traz para a sociedade, uma espécie de desequilíbrio. O feminismo está atuando como o homem atuou na sua ganância lá, né? Produzindo ali várias indústrias, construindo várias indústrias e desequilibrando o ecossistema, tá entendendo? E que não tem nada a ver que vai pagar o preço, né? Porque vai sofrer com os raios UV, ultravioleta, que vai gerar câncer, tá entendendo? E onda de calor, né? E por outro lado, os seres humanos, mais uma vez, né? Chega lá nos Estados Unidos, compra a fazenda, tira o lobo de cena. E quando tira o lobo de cena, foi o que aconteceu? Um desequilíbrio ecológico, um desequilíbrio na cadeia alimentar. E o feminismo, na verdade, ele age como esses empresários aí de indústria, age também como esses fazendeiros aí, ó, que só pensam em si, não pensam no equilíbrio, tá entendendo? Você já viu falar em um homem chamado de Karl Marx, tá entendendo? Então, esse homem ele surge como um dos grandes pensadores do mundo do século agora. E o que ele pregava, a filosofia dele era a igualdade, era equilíbrio, era equidade, tudo isso aí ele trouxe. Mas ele trouxe isso aí tudo dentro, meu irmão, do gênero, tá entendendo? Da política, tá entendendo? Porque assim, ele criou um livro e que mostrou que tinha que ter um equilíbrio, uma igualdade, ou seja, todos tinham que ganhar igual. Todos tinham que ganhar igual. Tá entendendo? Mas assim, pessoal, esse cara aí chamado de Karl Marx, que trouxe essa ideia da igualdade, da equidade, da igualitariedade, ele sem querer, ele desenvolveu o comunismo. Ele também desenvolveu o socialismo, aonde são duas filosofias no campo da política, sociopolítico, sociopolítico que não vai vingar nunca. Nem o comunismo, nem o socialismo. Tá entendendo? Muito por conta de que esse comunismo é, na verdade, uma ditadura, sabe, assim, disfarçada, sabe, de comunismo. Você vai ver homens como Mao Tse Tung, Stalin, Lenin, que foram sim comunistas. E você vai ver que milhões, mas milhões de seres humanos morreram na mão de fome, né? Na mão desses caras aí. Mas essa ideia de igualdade foi gerada através de um judeu chamado de Karl Marx. Tá entendendo? Que foi abraçado por Stalin, foi abraçado aí por Lenin, foi abraçado aí por Mao Tse Tung e que gerou meio mundo de morte. Igualdade essa que nunca existiu, que nunca vai existir. Tá entendendo? Com a Primeira Guerra Mundial e também com a Segunda Guerra Mundial, o número de homens dizimados tanto na Primeira Guerra Mundial como também na Segunda foram estratosféricos, tá entendendo? Ou seja, morreram muitos homens e sobraram quem? Muitas mulheres. Então aqui já há uma grande desvantagem para os homens, né? Onde morre muito homem e sobra muitas mulheres. Você viu, né, o que foi que eu falei ali no livro de Isaías, o qual está escrito, né? Que naquele dia 7 mulheres lançaram mão de um só homem. Então a guerra faz isso, a guerra cria esse desequilíbrio. Mas na guerra a maioria das pessoas que morrem são do gênero masculino, são homens, ok? São homens. E com a morte dos homens, meu irmão, as coisas ficam extremamente desequilibradas. Tá entendendo? Muitas mulheres, então, passam agora
a trabalhar nas fábricas, tá entendendo? Diga-se de passagem que muitas dessas mulheres se relacionavam, né? Tanto com os patrões como também com os colegas de trabalho. O que hoje em dia não é diferente, né? Muitas mulheres, elas tem mulheres ali justas, mas tem mulheres ali que para subir de cargo alguma coisa, elas vão se relacionar. E aí o que é que acontece? Vai acontecer também ali uma maldição contra aquela empresa ou contra aquele empresário, onde aquela empresa ali vai ser ruída gradativamente aos poucos, tá entendendo? E ali ninguém sabe a origem daquele piso, daquela maldição, daquele castigo, daquele flagelo, e muito por conta de que as mulheres foram introduzidas ali e se relacionando com funcionários ou então até mesmo com o empresário, e ali vai quebrando porque as maldições de Deus vai cantando ali dentro daquele ambiente, não tem para onde correr. A Bíblia diz que adultério é pecado, prostituição também. Então os espíritos que vai atuar ali são o espírito do derramamento de sangue, migrador, devorador, destruidor, tudo vai atuar ali, ó. Da violência, tudo vai estar ali, muito por conta de quem? Das mulheres que agora foram introduzidas no mercado de trabalho. Tá entendendo? E voltando ao assunto, já integrada ao mercado de trabalho, as mulheres vai exigir o que agora? Mais direito, tá entendendo? Mais favores, mais espaço. Espaço aonde nas empresas, espaço aonde nas faculdades, espaço aonde nas modalidades esportivas. Outra nota interessante é o seguinte, que a própria FIFA, né, que é a entidade maior de futebol, não reconhece a igualdade entre homem e mulher. Tá entendendo? A FIFA não reconhece. Que isso aqui fique bem claro. Tá entendendo? Outra entidade também que não reconhece a igualdade do homem com a mulher com o homem, essa igualdade que as mulheres tanto querem, é a UFC. O que é o UFC? É aquelas lutas lá que o homem fica brigando com o homem e tal. Tem também a nível feminino, onde as mulheres só brigam com mulheres. E também o COI. O que é o COI? Comitê Olímpico Internacional também não reconhece essa igualdade, essa equidade, ou seja, essa equidade só está, né, na utopia das feministas. Só elas pensam assim. Até porque elas são misândricas, tá entendendo? E o que que acontece, pessoal? Acontece que uma vez Marta chorando, né? Aquela Marta jogadora aqui do Brasil. Chorando, nós temos que ter mais visibilidade, nós estamos sofrendo, né? As mulheres têm que ganhar mais, não sei o quê, porque elas querem ganhar as cifras aí de um jogador de futebol de ponta. Porque se Marta hoje ela fosse ganhar dinheiro como homem, ela estava ganhando dinheiro igual a Cristiano Ronaldo, igual a Messi, igual a Neymar, porque ela joga muita bola dentro do campo feminino. Porque se você for pegar a seleção feminina e colocar para confrontar uma seleção masculina, potencialmente você vai ver um desequilíbrio, sabe, terrível, humilhante e estratosférico, tá entendendo? É dois mundos distintos e diferentes, tá entendendo? Aí o que é que acontece? Se você for pegar a melhor lutadora de UFC ou de boxe e colocar para lutar contra um homem, diga-se de passagem que é uma covardia, mas isso é a mente feminina. Isso é a mente de uma feminista, tá entendendo? Que ela quer igualdade na tora, tá entendendo? Isso nunca vai existir. Os homens sempre vão, e nos esportes, se ressaem mais. Por isso eles vão ganhar mais, porque eles vão ganhar mais notoriedade. O que é isso? As, a imprensa, a mídia, deixa eu ver aqui, assim, as marcas em si, né? As publicidades, os marketing vão se instalar no homem. Dificilmente esse mesmo grau, essa mesma grandeza aí vai ser instalada em uma Marta da vida ou na melhor lutadora aí de MMA. Por quê? Porque tudo do homem tem mais visualidade do que uma mulher em esporte. Tá entendendo? Se você for pegar uma queniana correndo, ela corre entre as mulheres, elas vão vencer. Mas se você for pegar um homem e colocar para concorrer com essa queniana, você vai ver que ela vai perder, porque o homem tem testosterona, a mulher não tem isso. Mas isso é uma violação da natureza, porque as feministas insistem em colocar as mulheres igual aos homens, isso aí não existe.
Você vai criar um desequilíbrio, como já está criando. É disso aqui que nós estamos falando. Falei lá para vocês entenderem, né? Acerca daquele fazendeiro lá que fez aquela loucura tirando os lobos. Falei também lá também, aí no princípio aí do vídeo, nos primeiros minutos, sobre o desequilíbrio ecológico, onde os raios UV destruindo a camada de ozônio vai gerar na gente aqui o quê? Câncer e morte. É dos dois, por quê? Por conta do desequilíbrio. Então, desequilíbrio gera morte, inversão de valores gera morte, não tem para onde correr. E Deus não quer isso. Tá entendendo? Diga-se de passagem que as feministas são encabeceadas por quê? Pelas lésbicas. Mas cada vez mais que essas feministas elas vão ficando velhas, elas vão ficando isoladas. Tem uma cantora, acho que é irlandesa ela, né? Da década de 80 aí. Rapaz, a mulher era realmente muito bonita. Sabe? Muito bonita mesmo. E ela era feminista. O nome dela chama-se Sinéad Condor. Não sei se você, né? Teve uma música dela que ficou famosa mundialmente. E essa mulher, no seu auge de sua beleza tudo, pegou a Bíblia, pegou a igreja católica, pegou a imagem católica e começou a lascar. Quer dizer, um desrespeito, né? Tudo bem que eu não adoro imagem, mas se ele acha que tem que adorar, tem que respeitar. Eu não concordo, mas respeito. O que foi que essa Cine Condor falou? Ela pegou, começou a quebrar, lascar a Bíblia, sabe? Quebrou lá os santos lá, igual o cara da Universal, o pastor da Universal, aquela bagunça toda. E aí o que foi que aconteceu? No início ali ela estava muito bonita, estava muito jovem. O tempo passou e cheguei em 2021 agora, que ela já estava extremamente velha, com quase 70 anos de idade, né? Que eu acho que ela tem uns 63 anos, né? Uns 64 anos agora, assim, a Condor, essa cantora irlandesa aí, que na época era muito bonita, que fez esse tipo de rebelião, de rebeldia aí, né? E ali repercutiu muito, todo mundo aplaudiu ela, todo mundo apoiou ela. E o que foi que aconteceu? É o que vai acontecer, o que acontece de forma natural com todas as feministas. Elas vão morrer como? E vão ficar isoladas, porque cada vez mais que elas ficam velhas, o feminismo vai se distanciando dela, muito por conta de que da juventude, porque a palavra feminista está ligado à juventude da mulher. Quando a mulher vai ficando velha, isso aí vai ficando desequilibrada, vai ficando em estado de desequilíbrio. Então, cada vez que a mulher vai ficando velha, tá entendendo? Acontece esse tipo de coisa. Ela vai se distanciando agora desse mundo, né? Dessa plataforma, dessa esfera de jovens e rebeldes, porque agora ela está ficando isolada de forma natural. Elas vão ficando velhas. E a velhice é um castigo natural para as feministas, tá entendendo? E depois de elas já velhas, elas começam a chorar, ficam isoladas e se arrependem de tudo, mostrando que Deus está certo, tá entendendo? Aí, já com essa idade, dificilmente o homem vai querer ficar com elas, né? Então vamos lá, estão falando aqui de desequilíbrio. Hoje, quando o homem entra em rota de coalizão com a mulher, acontece mesmo que quando o homem ele entra em rota de coalizão com a mulher, o homem só sai perdendo, tá entendendo? Ele perde seu caráter, ele perde aí seus dinheiros, suas riquezas, seus ganhos, e muitos deles vão parar no lixo, né? E o que é que acontece? Eles ficam realmente extremamente destruídos. Eles perdem tudo. E tem casos até que os homens entram em depressão ou até pior, morrem, né? Tudo por conta de entrar em rota de coalizão com a mulher. Porque a mulher, na verdade, ela é um poder. Ela é um poder, mas é um poder muito poderoso. Porém, tem seu aí, eu falei a você, né? A mulher tem seu tempo, né? Vamos dizer assim, para você entender melhor, tem seu tempo. Aí, o que é que acontece? Acontece de que quando o homem tem rota de coalizão com a mulher, só três coisas podem acontecer com ele. Perder tudo, ser destruído ou morrer. Tá entendendo? E hoje, com essa situação, os homens estão ficando mais precavidos. Tá entendendo? Eles estão ficando mais equilibrados. Eles estão ficando mais inteligentes, mais sábios. Muito por conta de quê? É tipo assim, uma bactéria, né? Bactéria, se
Se dá uma dosagem ali, né? Aí várias delas morrem. Algumas ficam vivas. Aí essas que ficam vivas, quanto mais você vai dando a mesma dosagem de veneno, as bactérias vão ficando mais fortes. Aí você tem que produzir no laboratório uma dosagem superior àquela para matar essa bactéria. E talvez nem mate, porque ela vai precisar de uma terceira, de quarta, e ela vai virar o quê? Uma super bactéria. E mais ou menos assim, ó, de tanto o homem apanhar, acaba o homem, sabe, se automutantizando e ficando, né, com a mente mais equilibrada acerca da mulher. Porque ele não quer passar por isso, ele não quer perder tudo, ele não quer ser destruído. E ele também não quer morrer, mesmo. Tá entendendo? Fazendo com que homens, praticamente, eles fiquem blindados, né? Eles se blindam, para que mal nenhum aconteça contra eles. Pois é tanta lei, meu irmão, contra o homem, que obriga o homem a cada dia mais se afastar das mulheres. Veja o caso de alguns homens que entrou em rota de coalizão com as mulheres e com isso há um desequilíbrio lá na frente. Eu vou falar sobre isso aí, preste bem atenção. Você vai ver que Mason, um jogador inglês, né? Uma namorada dele aí foi lá e acusou ele de uma situação em que depois comprovaram que foi mentira. E aí, mas mesmo assim o cara perdeu patrocínio, o cara perdeu, né? Até deixou de ser jogador de futebol, o cara ganhava muitíssimamente bem. Mas tudo isso só aconteceu por quê? Porque ele era um jogador de futebol e ele estava em um patamar equilibrado financeiramente, onde ele ganhava muito dinheiro. Então ele ganhou visibilidade, né? Dizer assim. E com isso, né, as marés chuteiras foram lá e uma delas aí tentou tirar proveito dele e acabou falseando ele. Mas o que foi que aconteceu com ele? Aconteceu com ele isso que eu falei aqui, ó. 3 coisas podem acontecer com o homem: perder tudo, ser destruído ou então morrer. Aconteceu que ele perdeu tudo e praticamente ele foi destruído. O nome dele chama-se Mason. Mason é um jogador inglês aí da liga da Premier League inglesa. Aí aconteceu agora o que o zagueiro do Corinthians vai lá, né? O cara vai lá e dorme lá com a mulher bêbada, os dois fazem orgia e tal. E a mulher, claro, o cara é jogador, a mulher chega lá, né? E porque assim, ó, como é que ela vai entrar dentro de um motel, né? E bebe e tal, com o cara ali, sabe que ali é um motel, ali ela começa a se relacionar com ele e tal, mas de manhã ela vai dar a queixa dela. Ela vai dar a queixa dela. E aí o cara agora tá lascado em banda. Você tá entendendo? Tá entendendo? Então o homem tá correndo esses riscos aí. E teve um cara chamado de Iron Man, ou seja, o Homem de Ferro, que na década de 80, meu amigo, esse cara era extremamente imbatível no boxe, chamado de Mike Tyson. Mike Tyson, meu irmão, o cara derrubava o cara era em alguns segundos, alguns minutos, até não passava no terceiro round. Mas aí entrou na rota de coalizão com esse cara aí, com esse Iron Man, com esse Sansão, que achou que era forte, uma mulher, uma modelo, o que foi que aconteceu? Mais uma vez ele caiu por terra. Mike Tyson nunca mais foi o mesmo, só declinou. Hoje está vivendo uma vida praticamente comum. Tá entendendo? Outro homem também, jogador de futebol muito rico, né? Cheio de dinheiro, mais bem pago do planeta Terra, superando até Messi, Neymar e até David Beckham, chamado de Cristiano Ronaldo, teve que fazer acordo, meu irmão, com a mulher aí, que a mulher acusou ele aí de uma situação. Se ele não dá um cala-boca, a mulher, talvez, né? Talvez ele tivesse aí entrado pelo ralo também. E só para pegar a ponga também, Neymar sofreu essa situação. Que não se lembra aí da repercussão de uma mulher que, na verdade, acusou Neymar de uma situação que não aconteceu. Tá entendendo? Aí aconteceu também que um ator de, de Hollywood, que ele é britânico, né? Eu acho que ele é inglês. Aquele que faz Super-Homem aí no The Avengers. É um que faz Super-Homem aí, da DC, né? Agora só que é em filme, né? Ele substituiu aquele super-homem da década de 80, né? Que fez aquela triade ali a trilogia de Superman na década de 80. Ele substituiu ele. Esse cara, ele tinha um Instagram, né? Ele era também um YouTube e tal, e ele fez uma declaração contra as mulheres, dizendo que não flertava com as mulheres porque tinha medo de elas armar para ele. Aí essas feministas foram lá e
conseguiu deletar ele da plataforma digital, ou seja, ele foi cancelado. Mas ele não perdeu, sabe, seus papéis importantes de filme em Hollywood, não. Ele só foi deletado das plataformas digitais porque as mulheres têm poder para isso. E elas começaram a chorar, aquela coisa toda, até todo mundo acreditou e lascou o cara em banda. Muito por conta de que ele falou que não queria fletar, ou seja, ficar dando psiu, puxando saco de mulher, e o cara muito bonito, pinta, o cara falou, rapaz, ela não vai me querer, ela quer dinheiro, sabe? A maior prova disso é jogador, sabe, Kaká mesmo, por exemplo, um cara, exemplo, cristão e tal, e a mulher dele foi e trocou ele por, já tinha traído ele e trocou ele por outro, né? E um cara até que era colega dele que ele conhecia, mostrando que mulher não tá pegada, é a beleza física. Você vê esse personal trainer aí, toma 1-0 de 15 do Mendinho. Tá entendendo? Então, aí você vai ver aqui, né? Você vai ver que o goleiro Bruno, se ele não fosse goleiro Bruno, fosse um vendedor de tomate e tal, talvez ele estaria salvo. Mas agora ele tem que arcar com a consequência porque ele fez realmente uma loucura. Mas por que ele fez uma loucura? Porque a mulher entrou em rota de coalizão com ele, essa Maria Chuteira, e aí ele lascou ele em banda. Tá entendendo? E tem momento, irmão, que na verdade é melhor ser pobre porque nos livra de certas coisas, mas se a gente for algum dia Deus abençoar e sermos ricos, temos que ter muito equilíbrio. A Bíblia diz que o homem tem que ter uma mulher só mesmo, porque a Bíblia é certa, sabe? E livra a gente de muita coisa. Você com uma mulher só, você não vai correr o risco aí que muitos desses caras correm aí. Aí você vai pegar também Robinho. O Robinho tá lascado em banda. Robinho, Mike Tyson, Cristiano Ronaldo, Neymar, esse ator aí de Hollywood, o jogador norte-americano, o jogador inglês, né? Que eu falei aqui, chamado de Manson. Também tá todo mundo na mesma prateleira. Entrou em rota de coalizão com a mulher derruba. A mulher derrubou 4 atributos de Deus nos homens: a perfeição em Adão, o poder em Davi, a força em Sansão, né? E a sabedoria em Salomão. É você que ela não vai derrubar? Então, abra o olho. Aí você vai ver também aqui agora o de um ex-PM, é chamado de Gabriel Monteiro, né? Agora o cara tá sendo acusado aí de uma situação aí que ficou pesado para ele. Aí você vai ver também um cara que era forte candidato aí a... Ele era forte candidato em São Paulo a se candidatar como prefeito, eu acho, né? O nome dele chama-se Arthur Val, que tinha um canal aí que foi cancelado. A mulher também, a namorada dele largou ele, a noiva dele, e todo mundo abandonou o cara agora. Mas ele, no seu auge, ele era o cara, mas foi fazer aquela merda na Ucrânia lá, né? Dizer que as mulheres ucranianas eram tudo muito bonitas, mas porém, com alguns centavos você podia merendar elas, e aí ele pagou um preço muito alto, porque ele já tinha muito inimigo, principalmente político. E aí o áudio vazou, né, de um grupo de amigos deles, mostrando que em todo o grupo tem seus Judas Iscariote. Então não fique confiando em ninguém, meu irmão, que aí você pode pagar um preço. A mesma coisa aconteceu com quem? Com o Gabriel Monteiro. Gabriel Monteiro, tal, um dos assessores dele fez isso contra ele. Tá entendendo? Quem traiu Joaquim José da Silva Xavier, tá entendendo? Foi um de seus colegas bem íntimos e que estava com a mesma ideia dele, né? De descolonizar Portugal. O que foi que o cara fez? Ele foi lá e levou informação para os lusitanos, para a corte de Portugal no Brasil. E o rei de Portugal não perdoou. E aí só quis a cabeça de quem? Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Tá entendendo? Então, essa classe de Judas Iscariote tem tudo que é lugar. Esse Arthur Val não vigiou, e no WhatsApp dele mesmo, alguém vazou as informações e ganhou muito dinheiro com isso, né, vendendo para a imprensa. A mesma coisa também com quem? Com Gabriel Monteiro. Não vigiou, e um assessor dele que estava ali gravando foi lá e lascou ele em banda. Ele agora está aí se virando nos 30 para se justificar, né? E aí vamos seguindo. Tudo isso aí é o quê? Entrou em rota de coalizão com a mulher, já era, meu. Porque mulher tem poder. Tá entendendo? Então, o que é que vai acontecer com isso? Vai acontecer, meu amigo,
que com essa situação, né, desfavorável, desvantajosa do homem moderno, que ele só se dá com leis que na verdade o pune, o homem está cada vez mais seletivo e se afastando de mulher. Veja o que isso aí vai acontecer, o desequilíbrio. O apóstolo Paulo já dizia, é melhor ficar só, tá entendendo, do que ter mulher. Hoje os homens estão desenvolvendo uma cultura chamada uma cultura de defesa, né? Motor chamado de MGTOW. E o que é um MGTOW? Um MGTOW é aquele cara que não quer mulher, velho. Tá entendendo? O cara não quer mulher. O cara quer seguir o caminho dele. E muitos deles estão bem sucedidos. Tá entendendo? Porque as leis agora modernas que estão sendo criadas estão, na verdade, destruindo com os homens. Tá entendendo? E ele nesse estado aí de MGTOW, os homens nesse estado aí de MGTOW, vai livrar ele de muitas situações com leis pesadíssimas que está extremamente esmagando em um rolo compressor os homens. Estão entendendo? É falsa acusação, é alienação paternal, tá entendendo? É a lei da Maria da Penha, tá entendendo? É aí as falsas acusações, é a lei obrigatória aí, que desenvolveram agora uma lei chamada de afeto, chamada de afeto socioafetivo, né? Afeto, não, afeto socioafetivo, o que é isso? Afeto socioafetivo é uma lei criada aí para que o homem que não é pai, mas que as crianças que é filho, que não é filho dele, as crianças que não é filho dele, que se apegou a ele, que ele agora vai ter que pagar pensão no lugar do pai. E aí, meu irmão, vai lascar os homens em banda. E com essas leis todas aí, né? Com esse afeto socioafetivo aí que pesou mais ainda na conta dos homens, os homens cada vez mais é pensão alimentícia, tá entendendo? O homem tem que pagar pensão e tanta coisa aí pesando sobre os homens, que os homens tá virando tudo o quê? MGTOW, aquilo que Xali, o apóstolo Paulo já tinha falado. Bom é que o homem não tenha mulher. Com isso, vai afetar de forma direta o equilíbrio de quê? De natalidade, onde vamos ter menos filhos, sendo que os homens eles já perdem aí as vidas, porque morre muito mais homens do que mulheres, tá entendendo? Nessas guerras paralelas aí de situações, tá entendendo? Do dia a dia, logo vai ficar faltando homem no mercado e muita mulher à vontade, tá entendendo? É aí que os que restarem como homem, que agora estão tomando posicionamento chamado de estado de MGTOW, esses caras não querem conta com as mulheres e vão ajudar agora em quê? No desequilíbrio, muito por conta de quê? Das feministas, né? Que exigiram e quer o quê? Igualdade de gênero, equidade de gênero. Isso aí está destruindo a sociedade, porque os homens não querem as mulheres, estão se afastando. E as mulheres agora estão... As mulheres, né? Uma boa parte dessas mulheres que não aderem, não adentram a esse sistema aí feminista, elas estão sofrendo, porque tem mulher que não adentrou nesse sistema, mas tem um filho, tem 2 filhos, tem 3 filhos. E os homens, por conta dessas leis todas pesadas aqui, que pesam contra ele, eles estão se afastando, fazendo o que Paulo falou há 2000 anos atrás. Bom é que o homem não tenha mulher, muito por conta de que a própria saúde do homem vai ficar intacta. Quando o homem ele tem família, é comprovado cientificamente que o homem perde 80% de sua saúde. Por isso que o homem morre mais rápido que a mulher. Porque a mulher é mais poupada, tá entendendo? E com essas leis aí que eu acabei de falar agora, e com outras situações, como falsa acusação, alienação paternal, afeto socioafetivo, entendeu? A lei da Maria da Penha e pensão alimentícia, tudo isso aí pesa no contra o homem. O homem está se afastando porque ele está vendo que o bobo da corte aí é ele, tá entendendo? E com isso aí, tá
acontecendo o que eu falei no vídeo, né? Dando ilustrações ali no vídeo, que é um desequilíbrio da sociedade brasileira, onde homens não estão gerando mais filhos com mulheres e mulheres não estão conseguindo gerar filhos com homens. Vocês estão entendendo? Porque os homens, eles não querem mais se relacionar com as mulheres. E com isso está invertendo a pirâmide de natalidade aí da sociedade. E com essa inversão de natalidade, de taxa de natalidade, essa inversão de taxa de natalidade vai, vai afetar a população, né, de nosso país chamado Brasil. Com esse desequilíbrio, onde mulheres são influenciadas pelas feministas e pela mídia também, né, gerou aí o femicídio também. Ou seja, com a influência dessas feministas, ela também gerou o femicídio. Pois os homens são seres extremamente lógicos, meu irmão. Os homens são seres lógicos. Ele usa o hemisfério cerebral esquerdo. Tá entendendo? Em alguma espécie de aperto mental, o homem ele sempre vai usar o lado lógico, porque o homem tem senso de guerra. Tá entendendo? E no trabalho, o homem ele vai sofrer pressão no trabalho, vai sofrer pressão aí na empresa, vai sofrer pressão no dia a dia. E isso vai gerar nele o quê? Estresse. Tá entendendo? Uma energia dentro dele. E a válvula de escape dessa energia masculina chama-se o quê? Chama-se o jogo do baralho dele, o jogo do dominó dele, o jogo do futebol dele. Assistir o filme que ele quer, assistir o jogo que ele quer, ouvir o jogo que ele quer e jogar a bola que ele quiser. Aí a mulher vem e não aceita isso. Aí o cara fica se explodindo ali por dentro. Aí nessa situação também o homem se vê também extremamente em desvantagem. Tá entendendo? Então a mulher ela é assistida hoje no máximo, e o homem não é assistido em quase praticamente nada, causando um desequilíbrio. Com isso os homens estão se afastando. E a população que está sofrendo porque a taxa de natalidade afetiva está abaixando, tá entendendo? Estamos colocando menos filhos no mundo. Isso é comprovado pelo IBGE, Instituto Brasileiro Geográfico de Pesquisa. Você está entendendo? Em média, a mulher vive mais que os homens. O homem vive menos que a mulher. As mulheres se aposentam mais cedo. Os homens se aposentam mais tarde. Tudo com o homem é mais duro. E mais, existe cota para mulher na faculdade, quase que não existe nada para o homem. Tá entendendo? Os homens são maioria aí, né? Aí no sistema prisional, aí carcerário, no Brasil inteiro, 99% é homem. E você vai ver que 1% é mulher. Tá entendendo? Aí você vai ter, quando você vai bater a matemática aí, você vai ver que as três leis são extremamente mais cruéis e pesadas com os homens. E não são tanto assim com as mulheres. Então a mulher, além de ter poder, elas são extremamente beneficiadas. Tá entendendo? E morre mais homens, muito mais homens do que mulheres, ok? E o que é que acontece? Com poucos homens hoje, aí, poucos homens, aí no nosso Brasil, que são uns 210 milhões, está acontecendo um fenômeno, né? Um fenômeno. E que fenômeno é esse? Está acontecendo um fenômeno demográfico chamado de natalidade diminuída. Tá entendendo? Para se manter uma população, se você não sabe, tem que haver o quê? Uma recomposição.
aí para equilibrar. Com poucos jovens masculinos, muito por conta de que homens, eles não querem mais se relacionar com as mulheres. Tem um grupo chamado de MGTOW. Isso foi potencializado com a chegada aí do YouTube, das redes sociais, que abriram mais a mente dos homens. Homens estão, a maioria, presos, né, no sistema carcerário. São homens. E também, homens são os que mais morrem. Se cumprindo, então, o que está escrito aonde? Está escrito aqui em Isaías, capítulo 4, versículo 1. Naquele dia, 7 mulheres lançarão a mão de um só homem. Você viu o desespero, né? Aquilo ali aconteceu na época em que houve realmente aquela destruição ali, né? Com os judeus ali, do gênero masculino, onde Nabucodonosor dizimou meio mundo de, de homem, por conta da rebeldia ali do rei, né? Zedequias, junto com seus príncipes oficiais que não deram ouvido a Jeremias, o profeta. Mas a gente está falando isso aqui. Então o homem está nessa situação. Eles não querem mais se relacionar, viraram miqutal, cumprindo o que o Xali, o apóstolo Paulo, falou: bom é que o homem fique só. São mais prejudicados por conta das leis que prejudicam eles. Eles morrem mais cedo. Eles são maioria também no sistema carcerário, tá entendendo? E os homens em si, eles estão cada vez mais se desiludindo com mulher. Mas para manter uma população, para manter um país, uma sociedade, é necessário que o homem entre em cena, mas o homem não quer mais entrar em cena. Tá entendendo? Com poucos jovens no mercado e muitos deles aderindo a essa proteção, né, de virar aí MGTOW, as coisas estão indo pro ralo. Logo, isso vai se caracterizar uma espécie de desequilíbrio. Tá entendendo? Volto e repito, para se manter uma população, tem que ter no mínimo 2 filhos. Isso chama-se de quê? De taxa de fecundidade. Isso chama-se de taxa de fecundidade ou natalidade. Mas se a mulher ela não tiver filho, que vai fecundar ela, para ela ter no mínimo um filho. Aí você vai ver uma barreira que as feministas estão criando, né? Os homens não vão querer mais as mulheres, elas não vão gerar mais filhos, e com isso, quem ganha é quem? Quem ganha é o Islã. O Islã se instalou aqui no Brasil, para a gente acabar logo com isso aqui, né? Já vou terminar já. O Islã, o Islã é do Oriente, né? Aquele profeta Maomé lá veio de Agar com Abraão, que gerou Ismael, que gerou os árabes, que dos árabes veio Mohammed, o profeta, e que gerou essa religião islâmica, né? Que está dividida em duas, sunita e xiita. E aqui no Brasil, está acontecendo o mesmo efeito, né? Que está acontecendo lá onde? Que está acontecendo na Europa. Em pouco tempo a Europa vai ser toda islâmica, até porque os nomes mais importantes agora, né, entre os políticos lá, já se configura o nome chamado de Mohammed, né, o sobrenome Mohammed, aonde uma grande população, principalmente da França, é islâmica, da Alemanha é islâmica, e eles estão tomando o mundo. Mas como eles estão tomando o mundo? Eles estão tomando através de quê? Da taxa, né, de natalidade. Como assim? As mulheres dele têm 10 filhos. Pai, não pode dizer assim, tem 10 filhos. E eles têm 4 mulheres. Cada um tem 4 mulheres. Eles praticam a poligamia. Aí o cara merenda a uma mulher, merenda a outra. E 10 filhos em uma, 10 filhos em outra, 10 filhos em outra, 10 filhos em outra, vai dar quanto? 40 filhos. Esses 40 filhos, né, se espalhando pelo país da Europa, ali, que eles já estão aqui no Ocidente, o que é que vai acontecer? Vai acontecer, meu amigo, minha amiga, que quando tiver eleição, esse grupo de islâmico aqui vai desconfigurar, né, aí a tradicional democracia, implantando o que implantou o que na Suécia, regime militar islâmico, vocês estão entendendo? E aí vai praticar o que? A Sharia, aí que as mulheres vão ver o que é opressão.
Se elas acham que a gente aqui do Ocidente está oprimindo ela. E isso está acontecendo também com o Brasil. Os homens não querem se relacionar, né? O povo islâmico aos poucos está se introduzindo aqui no Brasil aos poucos. As, as mesquitas islâmicas cada vez mais está ficando visível aí. Em Brasília tem, em Salvador tem, sabe? Em qualquer lugar do nosso Brasil já tem mesquita islâmica. E eles vão fazer o quê? Eles vão se multiplicando dentro do nosso país. Quem tem mais voto consegue colocar seu candidato lá. E se esses candidatos, senadores, né? Se esses candidatos aí, deputado federal, presidente, lá na frente, daqui a alguns anos, for muçulmano, eles vão mudar as leis do nosso Brasil, meu irmão. Muito por conta desse desequilíbrio que as feministas estão fazendo. Elas são a bactéria do mundo agindo dessa forma. Tá entendendo? É isso que está acontecendo na Europa, é isso que está acontecendo no nosso Brasil. Isso é grave, isso é sério. Esse desequilíbrio é porque os homens daqui estão se afrouxando, não quer mais ter mulher. Eles estão virando miguel, aquilo que Paulo falou. Bom é que o homem não toque mulher. Tá entendendo? Se o homem está sofrendo essa barreira aqui, né? Se blindando, as mulheres aqui estão sobrando. Várias mulheres. Tá entendendo? Várias mulheres. Muitos homens estão presos. Muitos homens estão sendo mortos. Sabe? Muitos homens estão com medo das leis que pesaram contra ele. E muitos homens viraram miguel, então poucas mulheres vão ter o privilégio de ter homem. Tá entendendo? Mas mesmo assim, para reverter a taxa de natalidade, é difícil, meu irmão, porque isso aí requer muito tempo. Enquanto a gente não está atentando para isso, né, onde o nosso país está entrando em declínio de taxa de natalidade, se você não sabe, aqui no nosso Brasil o Islã já se instalou e aos poucos, né, daqui a 10, 20, um século, 2 séculos, vai ter mais homens e mulheres islâmica, muçulmana do que cristão. E aí eles vão agora nos atingir nas nossas próprias leis, que um dia era nossa e que vamos dar de mão dada e beijada a eles, muito por conta de quem? Das malucas das feministas. Tá entendendo? É esse desequilíbrio que Deus está mandando o seguinte, abra o olho, que se não abrir, os muçulmanos vão tomar posse, né? Vão virar presidente, vão virar senadores, vão virar vereador e vão mudar a configuração de tudo. Aí vai introduzir a Sharia e a gente vai ficar em um regime aí islâmico. Tá entendendo? Porque a gente vive na democracia, né? E não queira viver nesse regime. Vocês não sabem o que é Sharia. Sharia é algo extremamente terrível. Então, pessoal, vamos pedir a Deus que Deus venha nos abençoar para equilibrar essa situação aí. Que Deus continue nos abençoando.